André Valadão disse: olha, o padre Fábio de Mello está defendendo muito o orgulho, porque ele também é. E aí começou toda a internet: será que o padre é? Será que o padre não é? Será que o padre realmente gosta disso e daquilo? E aí começou toda aquela especulação. E aí o padre, meu amigo, trouxe um vídeo e revelou tudo. O padre Fábio de Mello contou tudo, pelo menos é o que estão dizendo. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Então fica comigo até o final para você entender tudo. E vai dizendo aí qual a sua opinião a respeito desta treta. Eu disse para você, 2025 começou a todo vapor. Vamos conferir aqui. Olha só, vamos ver o que vai acontecer. De Mello. Esse aqui é um vídeo do Felipe Câncio, ok? Créditos para o Felipe. Não mencionou nenhum dos rumores que circulam nas redes sociais, mas deixou claro que está buscando ajuda e que seu desabafo foi uma... Os rumores é aquilo que o André Valadão levantou no vídeo. Rapaz, o padre, ele gosta de homem. Foi isso que o André disse. Forma de alertar sobre a gravidade das doenças emocionais que podem atingir qualquer pessoa. Mesmo aquela... Isso aqui é verdade. Olha, meu amigo, deprê não é brincadeira, não é frescura, tá? Ah, isso é frescura, isso sai com peia. Não. Outros, não, só, isso é só orar e ungir, pronto. Não, você precisa de um acompanhamento também de um profissional. Claro, nós cremos, né? E aqui eu vou defender meu ponto de vista, minha fé. Nós cremos que Cristo, sim, ele é a cura para todos os males, mas isso não significa que você não precise de um acompanhamento de um profissional, de um terapeuta, de um psicólogo. Isso aí não é pecado não, gente, ok? que para o público parece ter uma vida perfeita. Ele também reforçou que sua fé tem sido um alicerce em meio à tempestade, mas que o apoio de amigos e profissionais é essenciais nesse momento. Bora ver essa mensagem. Muito legal. Mensagem fortíssima. Algumas pessoas conseguem encontrar na sua fé esse apoio, sabe, a confiança em Deus, em saber que Deus não o abandonou. Isso é muito bom. E durante o meu período de adoecimento, pra vocês terem uma ideia, ele é um resultado que eu fui construindo, né? Ninguém fica doente da noite pro dia, ninguém fica com síndrome do pânico da noite. Tem algumas pessoas dizendo que, inclusive, todo esse problema, esse inverno, essa tribulação, essas tempestades que ele está passando é justamente porque ele quer guardar as 7 chaves, quem realmente ele é, ou o que ele gosta, ou de quem ele gosta. Enfim, o pessoal está dizendo que ele não quer sair do armário, por isso que ele está sofrendo tanto. Noite pro dia. Ninguém fica com medo das pessoas da noite pro dia. Ninguém fica deprimido da noite pro dia. E eu me lembro que... Isso é verdade, isso é verdade. Meu primeiro sinal foi justamente na estrada, uma dificuldade que eu estava em... Eu já deixo aqui claro, se você está passando por isso, busque ajuda. Não sofra calado, não sofra sozinho. Busque apoio. Tem o Centro de Valorização da Vida. Você está vendo aí na tela os detalhes, os números para ligar. Então, não desista, ok? Você não precisa sofrer sozinho. Gente, vocês não sabem como era penoso quando eu ia chegando ao local do evento, quando eu tinha que descer da van, quando eu tinha que encontrar as pessoas. Era uma coisa que não estava no meu controle, sabe? Quem teve síndrome do pânico, quem teve depressão sabe. Não é uma coisa que você controla, que você decide racionalmente. Ah, eu vou viver esse momento e vai ser tudo tranquilo. Não é. Definitivamente não é. E aquilo que antes para mim era uma fonte de tanto prazer, de tanta alegria, de tanta satisfação, de repente deixou de ser. Porque eu sempre quis oferecer aos outros aquilo que eu gostava de receber. É lamentável. Eu acho até corajoso da parte dele revelar esses detalhes, né? Algumas pessoas, não, vou ficar com vergonha. Rapaz, eu sou o padre Fábio, eu não posso contar minhas fraquezas, né? Acho que esse é um princípio tão honesto, sabe? Quando você descobre que você gostaria de tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado. Tantas vezes na minha vida eu precisei... Eu acho que é isso aqui que o pessoal tá pegando no pé dele, né? Olha, esse negócio de tratar as pessoas como gostaria de ser tratado. Aí ele estava defendendo o pessoal que faz isso, ou os homens que gostam de homens, as mulheres gostam de mulher, porque ele quer ser tratado assim, porque ele gosta de homem. Eu acho que o pessoal usou essa lógica, né? Que eu não consigo ver essa lógica aqui. Ser ouvido e não fui. Em muitos momentos da minha vida eu queria ser ouvido por alguém. Eu queria receber uma palavra que abrisse os meus horizontes, que me ajudasse a pensar diferente. E eu não tive. E eu não estou lamentando, não, eu estou só dizendo como foi. E eu quis ser padre para isso. Ele está descrevendo, né? Eu quis ser padre para poder oferecer às pessoas aquilo que eu gostaria de receber. Nós somos tão necessitados de alguém que nos escute, né? Isso é verdade. Tem em muitos momentos, né? Talvez você ainda não esteve, mas vai estar.
Eu já estive em momentos em que eu gostaria de ter alguém para conversar e não tinha ninguém para conversar. Então foi um momento que eu aprendi a lidar com situações sozinho, assim, entre aspas, né? Deus sempre esteve e está, mas assim, eu digo pessoas ao redor, e tem muitas pessoas sofrendo mesmo com a multidão, que assim, meio paradoxo, né? Não sei se é um paradoxo o nome, mas vamos lá. Você tem dois casos: pessoas que estão sozinhas literalmente, sem ninguém, querendo alguém perto, enquanto outros têm muita gente por perto e ainda assim se sentem sozinhos, né? Vai entender a vida. Sem julgamentos, sem expectativas. Alguém que só escute o que a gente tem a dizer. Alguém que... Terapeuta, padre, um psicólogo, é só para ouvir mesmo você falar do seu problema, né? Mas eu entendo o que ele quis dizer. Que nos coloque no colo com a palavra, com o olhar. Eu sinto que eu fiz muito isso no início do meu trabalho como padre. Esse eu acho que é um dom que Deus me deu. Aí já entra a fase do aconselhamento. Olha, você às vezes tem que ficar calado e ouvir por horas alguém falando, meu amigo, e você ouvindo, prestando atenção aos detalhes, aos sinais. O próprio corpo emite sinais. O corpo descreve o que está acontecendo aqui dentro. Então, o corpo emite sinais, um olhar, um gesto, a forma de falar, essas coisas todas. Eu levo muito a sério, que é a oportunidade que eu tenho de colocar as pessoas no colo com o meu olhar, com a minha palavra. Eu tenho muitos defeitos, muitos, mas eu tenho... Todos temos, né? Todos nós temos defeito. Coragem é de quem admite, reconhece, e nobreza de quem realmente muda, né? Porque se arrependeu de verdade. Uma capacidade, assim, quase que natural em mim, sabe? De acolher as pessoas. De repente eu me percebi padre, porque eu sempre quis ser padre, desde menininho. Desde menininho eu já queria ser padre. E aí de repente eu me vi um padre conhecido, famoso. Bem famoso, né? Eu acho que é o padre mais famoso. Ah não, tem o Hulk, né? Marcelo Rossi. E sem direito de fazer daquilo que eu tanto gostava. Aí muita gente falava, mas você está fazendo de outra forma, mas você está sendo isso, está sendo aquilo. Tudo bem, mas sente-se uma falta, né? Tem uma ausência. É verdade. Uma coisa ali dentro de mim que não estava muito bem. E eu fui protelando, sabe? Eu fui deixando de tomar a decisão, eu fui deixando de fazer o que precisava ser feito, eu fui entrando dentro de um rolo compressor que foi... Vai criando uma bola de neve, né? Tornando muita coisa dentro de mim. E muito da minha essência ficou ofuscada. E nada pode nos tornar mais infelizes, minha gente, do que quando a nossa essência não é respeitada. Quando aquilo que é verdadeiro em nós não tem o seu devido espaço. Por mais que vocês... O que será que ele quis dizer com aquilo que você é, a sua essência não é respeitada, né? Seja aparentemente feliz, realizado, lá dentro de nós vai se criando um espaço como se a consistência fosse acabando, sabe? Como se você mesmo minasse os alicerces da sua casa. É igual uma parede de cimento, por mais sólida que ela seja, se há um vazamento, uma infiltração, um dia essa parede cai. Mesmo que ela tenha sido erguida a partir de cimento, argamassa, tudo isso. Quando a nossa essência não é respeitada, nós criamos um espaço de fragilidade muito grande. Uma fragilidade que vai contar. Que um dia vai gritar. Que um dia vai fazer muito... É bem melancólico, né, a conversa? Muito barulho dentro de nós. E foi justamente isso. Foi justamente isso que aconteceu comigo. De repente a minha habilidade em passar por cima de tudo aquilo. Rapaz, tudo isso aqui ele estaria enfrentando só porque não quer sair do armário. Eu tô falando como o pessoal tá dizendo, né? De ter uma vida muito contrária ao que me pedia a alma. Essa consciência eu tive logo no início. Eu falei, meu Deus do céu, eu dou ao meu corpo um tratamento completamente diferente do que me pede a alma. E ali eu me dispersei, eu me tratei de uma maneira desonesta. Eu estive muito ausente de mim. Muitas coisas da minha vida sacerdotal ficaram de lado. E de repente eu estava doente. O Padre Fábio, que tantas vezes esteve tão inteiro nas coisas, de repente teve que dizer que não era assim. A vida, ela tem umas fases assim, sabe? Fases... Alguns dizem que é tipo uma montanha-russa. Você tá lá embaixo, às vezes você tá lá em cima e... Mas faz parte da vida passar por esses momentos em que a gente não tem resposta para tudo, ou para nada, na verdade. E só o que vem é perguntas, né?
Muitas perguntas, muitas dores, nada de conforto, de paz, só tribulação, só tempestades e perguntas. Perguntas, meu amigo. Perguntas que a gente não sabe nem aonde é que vai estar a resposta, né? Mas com o passar do tempo, as coisas continuam caminhando, a vida não para e a gente vai entendendo o que estava acontecendo em determinados momentos da vida. Que a gente adoece também. E que por mais que a gente tenha vontade de ser forte, dizer que tá tudo bem, não tá. É verdade. Não tá. Algumas pessoas, ao invés de admitir que... Porque assim, vamos dizer que parte do processo de lutar contra a deprê é você reconhecer que está com deprê. Parte do processo de vencer esse momento ruim é você admitir, reconhecer que está passando por um momento ruim e buscar ajuda. Alguns negam, não tô, e está cada vez mais se aprofundando, mergulhando no pior e dizendo, não tô, tá bem, mas você está vendo que a pessoa não tá bem, mas ela nega. Então, não negue, você precisa admitir e reconhecer que precisa de ajuda. Alguns não admitem por orgulho, outros por medo de serem criticados, de serem ridicularizados, né? Outros é porque realmente diz, não, eu prefiro ficar na minha, não vou incomodar ninguém. Mas foi tão libertador pra mim, sabe? Porque pra mim foi também muito bom, porque eu me lembro que quando eu comecei a ser conhecido, sempre tem aquela possibilidade de você inventar um papel, né? De você fingir alguma coisa, para as pessoas gostarem um pouquinho mais de você. É uma tentação isso. E eu pensei na hora e falei, quando surgiu a primeira oportunidade de ir fora dos muros da Igreja Católica, pensei, opa, eu vou ser eu mesmo. Porque vai ser difícil. Imagina não sendo quem eu sou. Se eu tiver que me tornar conhecido sendo alguém que eu não sou. E é claro, eu não fiquei lá contando os meus pecados, as minhas misérias. Não, só fui eu. Naquilo que é publicável, naquilo que faz bem ser público. Então, durante muito tempo, eu fiz mais aquilo que os outros podem fazer, e não tanto aquilo. Mas às vezes a gente fica perguntando, rapaz, o padre Fábio de Mello passando por isso. Meu amigo, qualquer um pode passar. Que é específico nele. Claro, em tudo que eu fazia, eu me colocava como padre, mas às vezes eu estava extremamente cansado. É um pecado enorme contra a nossa vida, quando a gente não tem os espaços de reposição, minha gente. Eu sei que isso não é um privilégio meu. É preciso um tempo para descansar também, né? Você também enfrenta isso. Quantas vezes você foi além das suas possibilidades? Quantas vezes você também ficou cansado porque você tinha extrapolado os seus limites? E quando a gente extrapola os nossos limites, a gente começa a oferecer ao outro aquilo. Burnout é quando você está esgotado, né? Alguns dizem que é um carro sem combustível andando, né? Tá nas últimas, é isso aí. Isso tem aumentado bastante, hein? Então você tem que ficar esperto, você tem que ficar sempre atento. Em qualquer sinal de deprê, em que você está esgotado, você precisa descansar, você precisa de ajuda. Aquilo que em nós está estragado, né? Aquilo que em nós é traumatizado, aquilo que em nós não é corrigido. Eu sempre tive muito medo de que a minha pregação acontecesse a partir da minha fragilidade, do meu trauma, das minhas neuroses. Da minha fragilidade não há nenhum problema, eu vou me corrigir aqui nesse tempo. Porque eu sou frágil e faço o meu discurso a partir desse Deus que me salva frágil. Mas quando eu digo para vocês que é muito perigoso quando eu faço a minha pregação a partir das minhas neuroses, é muito perigoso. E o cansaço, ele é um... Às vezes parece que ele quer falar alguma coisa a mais, mas ele não fala, né? Gatilho para as nossas neuroses. Quando nós estamos fisicamente desgastados, emocionalmente desgastados, A mente cansada é problemático. As nossas neuroses se avolumam e passam a ser a nossa voz. E é muito triste quando a minha voz tem o som das minhas neuroses. É muito triste quando você passa a falar a partir das suas neuroses, porque você passa a viver a partir das suas neuroses. Aí quando chega a esse ponto, você já está refém disso tudo. 4 dimensões que eu gosto de falar sempre: o pensamento, o sentimento, a palavra e a ação. Então, quando eu dou voz, quando os meus traumas, as minhas neuroses... Sentimento, pensamento, palavra e ação. Interessante. Passam a ser o meu lugar, de onde eu falo, de onde eu sinto, de onde eu penso, de onde eu ajo, eu faço muito estrago por onde eu passo. E naquele momento eu descobri que eu não podia continuar como eu estava. Eu precisava parar.
estamos aqui neste novo tempo, criando cada vez mais a oportunidade de estarmos juntos. Agradeço muito vocês que me acompanham, que compreendem bem o significado de tudo isso que eu estou vivendo. Tem sido muito especial, muito doloroso, não posso negar. Quem tem síndrome do pânico sabe como é ruim sentir o que a gente... Nunca tive, mas já acompanhei pessoas que tinham, realmente muito, muito difícil. É lamentável. Sente. Como é difícil às vezes a gente não ter coragem de fazer as coisas mais simples. Você tem medo do trivial da vida. Porque o rito, ele é absolutamente necessário. O rito da vida. O ritual. E às vezes o pânico, a depressão nos coloca indispostos ao rito. É porque você fica com medo, receoso de fazer qualquer coisa. Aquilo que era normal, que fazia parte da sua rotina, do seu dia a dia, você para de fazer, né? O rito do dia a dia. Você fica desencorajado para ir, para fazer, para falar. Sem ânimo, né? Sem vontade. Sempre, minha gente, nos últimos anos, as coisas mais simples que eu precisava fazer, eu achava que eu não ia dar conta. Tinha uma missa, eu ia me aproximando do local, eu não vou dar conta de fazer. Precisava ir ao aeroporto para pegar um avião. Eu achava que não ia dar conta de pegar o avião e chegar até o lugar. Mas ele está sendo bem corajoso em trazer esses detalhes, olha. Muito coragem mesmo. Parabéns, padre. Sabe que você precisa pensar em cada fase do processo. E em cada fase do processo você acha que é pesado demais para você. O Paulo, que é o motorista que me levou durante todos esses anos, nas distâncias mais curtas, e me levava para o aeroporto às vezes 2, 3 vezes na semana. E ele se tornou um simbólico para mim de segurança, sabe? Eu nunca disse isso para ele. Eu entrava dentro do carro, né? Nos últimos anos, quando eu ia chegando a hora de ir, eu tinha um desarranjo físico, sabe? Ou eu tinha uma febre, eu tinha diarreia, eu tinha ânsia de vômito, tinha tanta coisa. Aí parava o carro, eu entrava, chegava no aeroporto. Quando eu precisava descer do carro, eu olhava pra ele assim, ele sem ter ideia do que se passava dentro de mim, né? É, porque não dá, né? Você tá ao lado da pessoa e você nem tem noção do que tá acontecendo na mente dela. Finalmente me despedi dele assim, meu amigo, não vejo a hora de te ver de novo. Ele ria. E assim, quando eu chegava em Guarulhos. E assim, quantas pessoas estão passando por isso, né? O padre tá toda essa repercussão porque ele é famoso. Mas eu não estou desmerecendo, não estou diminuindo a dor dele, mas quantas outras pessoas estão aí caladas nessa mesma situação? Era a melhor coisa que tinha, era ver o Paulo ali no meio das pessoas. Então, quando vai ficando um processo difícil, quando tudo vai ficando penoso para você, desgastante, por mais que você veja sentido em tudo aquilo que você faz, há uma ordem, né, sendo dada. Há uma ordem sendo dada dentro de você. Muda. Mexe. No fundo você ouve ou sente esse desejo, né, de sair, de mudar, de não se entregar. As peças do jogo, né? Faça alguma coisa. Do jeito que você está jogando, você está perdendo. Aí você entra numa outra dimensão. Nossa, mas o que eu faço? Quantas vezes eu escuto isso? Né? Você não pode parar. Seu trabalho é muito importante. As pessoas mesmo, para quem eu pedi ajuda. Quantas vezes eu ouvia isso? Mas você já parou para pensar quantas pessoas assistem esse programa? Sim, penso toda hora. Mas você já parou para pensar quantas pessoas se alimentam do seu trabalho? Sim, eu penso toda hora. E até qual é o ponto de limite para que meu desgaste justifique, né, o bem que eu faço? Ou o bem que eu faço? Existe um limite para eu interpretar como importante? Será que existe algum direito em tudo isso, né? De que em algum momento eu possa pensar em mim
sem tanto pensar naquilo que eu estou fazendo pelos outros. Sempre precisa de um tempo para recuperar as forças. Parar para recuperar as forças não é desistir, isso faz parte, é uma estratégia até para recompor energia, para continuar a caminhada da vida. É difícil, né? É uma reflexão difícil, é uma matemática difícil de ser feita, porque é uma pessoa famosa, mas é um padre que escolheu dedicar-se aos outros. É verdade. Que escolheu dedicar a vida a essa missão que é árdua. Eu sei que tem padres que têm uma vida muito mais difícil que a minha, mas muito mais. Há padres aqui mesmo da Diocese de Taubaté que celebram 6 missas por dia, que andam distâncias grandes, que passam o dia inteiro atendendo pessoas, estão cansados, muito cansados. Isso aí é um alerta até para as paróquias, nos cristãos, os evangélicos, para as igrejas, denominações de liderança, conseguir enxergar que aquelas pessoas que estão atuando, elas precisam descansar. Elas precisam de um repouso também, porque senão não aguenta não, meu amigo. Vai fumaçar a cabeça aí, e o cabra daqui a pouco, que estava sempre atuando ali, ele vai se desgastar e ele talvez nunca mais volte a ser o que era, tá? Vocês não fazem ideia, quando nós temos o nosso retiro, o retiro do clero, a coisa que a gente mais identifica é o quanto os padres estão cansados. E ali Você passar dias e dias cuidando, aconselhando. O problema das outras, esse é o desafio, é não deixar que o problema da membresia se torne o seu problema no sentido de afetar. Entendeu? Você precisa separar, por isso que eu sempre falo sobre camadas. Você precisa criar camadas à sua volta para proteção, para você se proteger. Olhando para mim, para a vida que eu tenho, identificar que o cansaço extremado que pode ser que quando eu contar para o outro eu tenha até um pouco de vergonha. Mas não tem como inventar uma outra situação. E aí essa oportunidade que eu estou tendo de estar presente na vida do povo, sem necessariamente precisar enfrentar os meus medos, tem sido bom, sabe? Mas também é perigoso. É perigoso porque eu não posso me acomodar a isso. Eu não posso me adaptar aos meus medos. Eu sei que você também não pode se adaptar aos seus medos. Quando a gente se adapta aos nossos medos, o que acontece? A coragem faz as malas e vai embora, porque você está adaptado aos medos. Aí, meu amigo, aí você chega a um estágio terrível, né? O Augusto Cury, ele diz algo mais ou menos assim, que a deprê, ela é o último estágio da emoção, do emocional. E é justamente aquele momento, aquela fase em que a pessoa mais se aproxima do seu fim. E é por isso que algumas até realmente cometem isso, esse ato, né, de cancelamento de si mesmo. Toda hora que eu preciso me enfrentar, eu tenho que pegar uma coragem aqui dentro, que eu não sei onde está, em que lugar ela existe. É isso aí, lutar mesmo com medo, mas você lutar. Você tem que lutar mesmo com medo. Então, se eu fico adaptado aos meus medos, é como se eu desse a propriedade da minha vida aos medos. Então eu estou aqui com pessoas que não me causam medo, que não têm expectativa, porque isso me desgastava no meu dia a dia. Quando você sai da sua casa, você sabe que o tempo todo você será solicitado. No primeiro momento isso é tão bom, mas depois isso é tão pesado. É como se você estivesse o tempo todo no estado de vigilância, porque absolutamente nada em você poderá falhar. E toda vez que nós escutamos alguém falando de uma dor muito parecida com a da gente, de alguma forma nós estamos vivendo aquele mesmo processo terapêutico, que a palavra que está sendo dita ao outro tem um poder enorme de fazer bem. Aliás, minha gente, eu acredito mesmo nisso. Quem nos cura é a palavra. Quando a gente vai a um terapeuta, o que ele vai fazer com a gente? Dizer palavras mágicas? Não. Ele vai dizer alguma coisa que reverbere dentro de nós e você se reinterpreta. Você passa a se ver de uma nova forma, de um novo jeito. A terapia é justamente a reformulação das ideias, a reformulação dos sentimentos, a reformulação das palavras. É meio que você precisa se encontrar de novo. Você precisa se encontrar. Você está perdido dentro da sua própria mente. Você precisa encontrar o caminho de volta. É por isso que o processo é sempre integrado. Eu preciso modificar o que sinto, o que penso, o que faço e o que digo. Sempre. Quando nós modificamos a nossa linguagem, quanta coisa já fica diferente. Quando você modifica a maneira como você fala, o que você costuma falar sobre você, de você e dos outros.
É isso mesmo, não vamos desistir não. Não, nunca desistir. A gente chora, a gente reclama, né? Porque faz parte, mas desistir não. Obrigado, minha gente. É isso aí, pessoal. Esse foi o depoimento, a revelação do padre Fábio de Mello. Diz aí pra mim, qual a sua opinião? Será que tudo isso é porque ele não quer sair do armário? É porque ele tem um sentimento guardado e por ser padre ele não pode contar, não pode revelar? Será que é isso tudo? Ou ele está se referindo a fases da vida, momentos difíceis que todos nós estamos sujeitos e que muitos outros estão passando? Comenta, eu gostaria de ouvir, de saber qual a sua opinião, e se você ainda não é inscrito, inscreva-se, comente, deixe o seu like e ative as notificações. Um abraço e até o próximo vídeo. Lembrando, deixei aqui na descrição um link com 3 vídeos pelo menos dessa série de vídeos envolvendo o padre Fábio de Mello. Um abraço e até o próximo.